Bem, irmãos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar então início do culto de hoje. E para começar, fazemos sempre a primeira oração de reverência. Vou pedir a todos os irmãos que se coloquem em pé, em sinal de reverência, para pedir também a Deus nos vossos corações a presença de Deus, porque sem a sua presença, nada que aqui estamos a fazer, nada que se prega ou que fale, tem conta. Por isso, que os irmãos se mantenham em reverência e também que nos seus corações façam essa oração, porque enquanto eu aqui vou me ajoelhar, também pedir a Deus a sua orientação. Irmãos, para a honra e para a glória de Deus, vamos entoar o hino número 189 e com alegria possamos cantar este hino. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, nas eternas mansões morarei. Já das glórias ouvi, lá da pátria de amor, com seus filhos as desfrutarei. Ao meu Rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esquece o ser. Ele me salvará por seu grande favor e na glória pra sempre estarei. Sua bondade me vem mitigar qualquer dor, para sempre Ele guarda sua grei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esquece o ser. Ele me salvará por seu grande favor e na glória pra sempre estarei. Eu pertenço ao meu Rei, a promessa é real, salvará os que amarem a lei. Junto ao trono de Deus, na cidade eterna, com os salvos um dia estarei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esquece o ser. Ele me salvará por seu grande favor e na glória pra sempre estarei. Amém. Bem, irmãos, para a introdução,
culto, vamos todos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, e vamos ler o versículo 12, 13 e 14. Isaías capítulo 14, versículo 12 a 14. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me sentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Vou pedir a todos os irmãos, se puderem ajoelhar, e pedir ao irmão Manuel Lourenço que nos faça a oração, pedindo a Deus também a sua presença. Querido Deus, Altíssimo Pai, bendito nos céus, Pai Santo, nós aqui com os nossos joelhos esperados perante Ti, queremos suplicar uma bênção especial para o culto que vai ser realizado, Senhor. Amém. Que venhas inspirar, Senhor, o servo que escolheste para nos falar da Tua palavra, e que ele, Senhor, possa ser inspirado pelo Teu Santo Espírito, para ser assim, Senhor, os Teus lábios possam subir palavras não do homem, mas sim de Ti. Amém. Ó Senhor Deus, ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua palavra, para que nós possamos um dia compreender aquilo que Jesus fez por cada um de nós, Senhor. Amém. Ó Pai Santo, dá-nos a Tua doce companhia nesta obra. A companhia dos Teus santos anjos, que o Santo Espírito possa ser acessível a cada um de nós. Amém. E, Senhor, venha abençoar o Teu povo e toda a face da terra, Senhor. Amém. Que essa bênção possa ser uma bênção especial para todos nós, para que quando Jesus vier, nós possamos dizer: eis o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Amém. E assim estar com Ele para todos sempre. Vencer com o nosso comunidade que nós aqui representamos, Pai. Amém. Vencer com os fracos da fé, com aqueles que se encontram enfermos. Senhor, que Tu a todos, com a Tua mão potente e poderosa, possas socorrer. Amém. Ó Pai Santo, transforma o nosso coração em semelhança do Teu Santo Espírito, para que o nosso coração possa ser aberto à Tua Santa Palavra e assim possamos compreender o amor que Jesus teve por cada um de nós. Amém. Pois em Seu Santo Nome te suplicamos e te agradecemos estas bênçãos. Amém. Amém. Bem, irmãos, podem tomar os vossos lugares. Desde já desejo todas boas-vindas, que possamos nos sentir bem neste local à parte, aprendendo estas lições que chegam até nós. Irmãos, o tema para hoje, sabem que durante a semana é difícil lidar qual é o tema que irei apresentar aos irmãos. Preparei o culto deste sábado e também fui encarregado para preparar o culto do próximo sábado. E graças a Deus, Deus deu-me o privilégio de poder já ter o tamanho do estudo para apresentar no próximo sábado. Hoje vamos falar sobre Lúcifer, e não só Lúcifer, o querubim, porque isto é um assunto que muitos não conhecem, muitos acham que é só uma história, uma lenda, e não têm o conhecimento da verdadeira história da Palavra de Deus e dos testemunhos que chegam até nós. Nós iniciamos com a leitura do livro de Isaías, no capítulo 14, no versículo 12, que fala sobre Lúcifer, o querubim, filho da alva, e qual o propósito do seu coração, não é? Eu serei semelhante ao Altíssimo, subirei às nuvens dos céus, não é? onde colocarei lá o seu trono. Bem, irmãos, vamos ver o significado das palavras Lúcifer e querubim, para podermos entender a origem e a importância disso. Eu fui à internet, os irmãos não conseguem ver aqui, porque eu já reparei, é a primeira vez que eu trouxe um estudo sobre umas notícias e vi que os irmãos não conseguiam ver.
Então eu fiz questão de colocar, copiar e colocar num quadradinho, que é para os irmãos poderem acompanhar o que é que significa a palavra luz. Isto está no livro, no dicionário de simbologia, o que é que significa então as palavras. Isso é o que diz a internet, e quem escreveu isso, atenção, nem tudo que está na internet podemos acreditar. Portanto, o que podemos acreditar é na palavra de Deus, os testemunhos. Assim, Lúcifer é um anjo poderoso, belo e sábio. O primeiro filho de Deus. Isso é um bocado complicado. O primeiro filho de Deus que foi expulso do paraíso por desafiar a autoridade de seu pai. Pronto, isto aqui é a linguagem do mundo, é o pensamento do mundo. Para tanto vale lembrar que o termo do hebraico Lúcifer ou Helel significa brilho, e do latim Lucenfere significa portador de luz, ou aquele que possui a luz, querubim da luz. E muitas vezes está associado à estrela da manhã, a estrela matutina ou a estrela da alva e o planeta Vênus. Então, temos várias traduções também na Bíblia, como o filho da alva, e também nas mitologias. Continuando aqui este significado do nome, diz: note que, a despeito da sua origem estar associada à luz, a figura de Lúcifer, contrariamente às suas origens etimológicas, desde a Idade Média, tornou-se sinónimo de Satanás ou Satã, considerado o Senhor das Trevas ou ainda o anjo caído da ordem dos querubins, e caluniador, o acusador, o traidor, sobretudo o adversário de Deus. Isto é o que significa a palavra Satanás. Continuando, não obstante, a história bíblica descreve sua trajetória desde o nascimento, quando o seu pai lhe deu o poder, a beleza, a inteligência. Contudo, Lúcifer, muito vaidoso e soberbo, ao querer igualar-se a seu pai, foi expulso do paraíso e passou a viver no mundo dos mortos, Sheol ou inferno, e portanto tornou-se um inimigo de Deus e pai de todos os demónios. Além disso, o Satanás foi o responsável por persuadir e seduzir Adão e Eva no paraíso, para que assim cometessem o pecado. Bem, aqui tem umas verdades junto com umas mentiras, e temos que ter muito cuidado com isso. A não ser que o Pai que aqui fala seja o próprio Cristo. Porque o Cristo é o Criador de todas as coisas, e realmente Satanás quis o lugar de Cristo. Então ele quis ser como Cristo. Aí já realmente faz sentido. E do jeito que aqui mostra, parece que Satanás foi expulso porque se opôs ao governo de Deus, à sua autoridade. Parece que quem se opõe contra Deus, parece que é expulso ou acontece alguma coisa de consequência por causa disso. Então torna-se um Deus ditador, não se pode opor contra ele, e isto está uma mensagem assim meio sombria por trás disto tudo. Isto é o que diz a palavra Lúcifer, o significado. Querubim. O significado de querubim é um anjo grande e poderoso, abençoado, auspicioso, isto que significa promissor, puro e divino. Isso é a classe dos anjos de querubim. Assim, o nome querubim é de origem hebraica e bíblica, embora não se conheça com exatidão o estilo, bem como o seu significado. O termo querubim tem na mesma origem o termo assírio e babilônico carabu. Os assírios e os babilônicos também criam no querubim e davam esta palavra carabu. E o significado de carabu pode indicar grande e poderoso, abençoado, auspicioso, que é promissor, que é o que significa realmente a palavra querubim nas Escrituras. Nas Escrituras Sagradas ele surge para descrever uma das categorias existentes de anjos. Atenção a este pormenor, eu fiz sublinhar e depois ainda fui buscar esta parte em amarela à Bíblia para provar que isto que não está certo. A existência de anjos, que conta as classes de anjos com arcanjos. A palavra arcanjos plural não existe. Não existe na Bíblia. Diz que há um só arcanjo, que é Miguel arcanjo. E está escrito em 1 Tessalonicenses sobre o arcanjo Miguel. Em Judas
também do arcanjo Miguel em contendia com Satanás acerca do corpo de Moisés. E querubins, já fala no livro de Ezequiel 41, versículo 18, e serafins, também é uma classe de anjos, e podemos ver isso em Isaías capítulo 6, no versículo 2. Os irmãos têm aqui, quem quiser apontar, ou mais tarde poder ver este culto através da internet, está tudo aqui anotado. Os anjos são seres celestiais que estão na presença de Deus e, como tal, são os seus mensageiros. A palavra anjo significa enviados, mensageiros. Então aqui, o que eu chamei a atenção principalmente foi onde dizer arcanjos, que é errado, porque existe um arcanjo, Miguel, que é acima dos anjos. E Miguel é aquele que é igual a Deus. Vem da palavra hebraica Michael, que significa igual a Deus. Então o significado de Lúcifer, resumindo, é portador de luz, aquele que possui luz ou a estrela da manhã, como tem em várias traduções no livro de Isaías. E querubim significa anjo, grande e poderoso, abençoado, promissor, puro e divino. Até aqui nós temos um resumo do que diz a simbologia na internet. Agora vamos passar a um livro, irmãos, que eu gosto muito, além da Bíblia e da Palavra de Deus, tem a história da redenção. E vamos falar então sobre esse Lúcifer, o querubim, a sua origem, o seu propósito e o que é que aconteceu, o que é que está a acontecer e o que é que irá acontecer. Vamos falar sobre esse querubim. Isto é tudo tirado no livro História da Redenção, logo no capítulo 1, onde fala a queda de Lúcifer. E vamos falar um bocadinho sobre esse querubim. Lúcifer, no céu, antes da sua rebelião, foi um elevado e exaltado anjo. O primeiro, em honra, mas depois do amado Filho de Deus. O seu semblante, como o dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade. A testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita e o porte nobre e majestoso. Uma luz especial resplandecia de seu semblante e brilhava ao seu redor, mais viva do que ao redor dos outros anjos. Todavia, Cristo, o amado Filho de Deus, tinha preeminência sobre toda a hoste angélica. Ele, Cristo, era um com o Pai antes que os anjos fossem criados. Lúcifer, tem aqui a parte amarela, que é uma das características desse personagem que nós estamos a falar hoje. Invejou a Cristo e gradualmente pretendeu o comando que pertencia a Cristo unicamente. Irmãos, isto tudo antes deste mundo ser criado. E estamos a ver o que é que se passa nos bastidores antes deste grande conflito. Continuando. O grande Criador convocou as hostes celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir honra especial a seu Filho. O Filho estava assentado no trono com o Pai e a multidão celestial de santos anjos reunida ao redor deles. O Pai então fez saber que, por sua própria decisão, Cristo, seu Filho, devia ser considerado igual ao próprio Deus. Assim que em qualquer lugar que estivesse presente o seu Filho, isso valeria pela sua própria presença. E que a palavra do Filho devia ser obedecida tão prontamente como a palavra do próprio Pai. Então Deus, por sua iniciativa, não é? Por sua vontade, reúne todas as hostes celestiais e confere todo o poder e autoridade ao seu Filho, a Jesus, e que disse que obedecer à palavra de Jesus é exatamente como obedecer à palavra de Deus. Então, Deus coloca nas mãos de Jesus toda a autoridade e esta característica, esta posição no céu. Estamos a falar sobre Satanás. Aqui ficar Satanás. Para a semana focamos sobre Cristo, se Deus assim permitir. Seu Filho, Cristo, foi por ele, Deus, investido com autoridade para comandar as hostes celestiais. Daí arcanjo. Aquele que é igual a Deus. Michael é o nome de Jesus, nome simbólico, o nome de Jesus se chama Michael, que significa igual a Deus. Foi dado então a ele investido de autoridade, comando das hostes celestiais. Especialmente devia seu Filho trabalhar em união com o próprio Criador, com Jesus, com Deus, na projeção da criação da terra. E cada ser vivente que devia existir sobre ela, aqui na terra. O Filho levaria a cabo a vontade e seus propósitos
Mas nada Jesus faria por si mesmo. A vontade do Pai seria realizada no próprio Filho. Então estamos a ver agora Cristo na criação da terra e de todas as coisas, não por vontade própria, mas porque o Pai assim designou. Então Jesus é quem punha em prática a vontade do Pai. Isto está escrito no livro História da Redenção. Agora Lúcifer, depois de tudo isto, vamos falar agora sobre isto, Lúcifer, depois de todo este acontecimento, estava invejoso e enciumado. O que tem amarelo são características que, irmãos, não podemos ter na nossa vida. Não podemos ter essas características. Porque isto começou no coração de alguém perfeito. De alguém que estava na presença de Deus. Todavia, quando os anjos se curvaram ante Jesus, reconhecendo sua supremacia e alta autoridade e o direito de governar, Satanás curvou-se com eles, mas seu coração estava cheio de inveja e rancor. Agora entendemos porque é que Satanás disse prostrado e adorar-se, reconhecendo que eu sou o supremo, a autoridade máxima. Porque Satanás queria isso, por isso é que ele invejou o lugar de Jesus no céu. E essa foi a primeira tentação de Satanás aqui na terra, pondo em causa a origem de Cristo. Adiante. Cristo tinha sido introduzido no especial conselho de Deus, na consideração de seus planos, quando Lúcifer não participara deles. Ele, Lúcifer, não compreendia, nem lhe fora permitido conhecer os propósitos de Deus. Mas Cristo era reconhecido como o soberano do céu. Seu poder e autoridade era a mesma de Deus, igual a Deus. Lúcifer pensou em si, mesmo como o favorito entre os anjos no céu. Estamos a ver aqui uma reunião entre o Pai e o Filho unicamente. Por isso é que o Filho conhecia o Pai e ninguém podia vir a este mundo senão o Filho, aquele que conhecia o Pai. Então, nenhum anjo poderia vir, nem o próprio Lúcifer podia vir, porque ele não conhecia este propósito. Aqui vemos o plano da redenção que traz isto tudo que Lúcifer não conhecia. Continuando. Agora, o privilégio de Lúcifer, mas mesmo assim ele não glorificou a Deus. Tinha sido grandemente exaltado, mas isso não despertou nele louvor e gratidão ao seu Criador. Aspirava à altura do próprio Deus. Esta parte em amarelo. Gloriava-se na sua altivez. Sabia que era honrado pelos anjos e tinha uma missão especial a executar. Tinha estado perto do grande Criador e o resplendor incessante da glória, luz que cercava o eterno Deus, tinha também brilhado especialmente sobre o próprio Lúcifer. Pensava como os anjos tinham obedecido a seu comando com prazeroso entusiasmo, então não era seu vestuário belo e brilhante, porque devia Cristo ser assim honrado ante ele. Porque é que Satanás também não podia ser honrado? Então ele tinha uma luz especial, todos os anjos obedeciam a Satanás alegremente, porque não Lúcifer em vez de Cristo? Foi isto que passou no coração de Lúcifer. Como alguém agravado, vocês sabem que é alguém agravado? Como alguém injustiçado, que se achava que estava a ser alguma coisa, estava algo contra ele, não é? Sendo vítima, entre aspas. Como alguém vítima, relatou a preferência que Deus dera a Jesus em prejuízo do próprio de Satanás. Contudo, que dali em diante toda a doce liberdade que os anjos tinham gozado estava no fim. Satanás pensava que ele fez-se vítima, não é? E com um agravo próprio ele disse, está tudo no fim hoje. A nossa liberdade acabou. Foi posto um governador sobre nós, então acabou a nossa liberdade. Nós anjos temos capacidade para tudo. Não precisamos de governador, não precisamos de lei. Sabe que Lúcifer queria a discórdia que ele fez no céu, colocou no céu. Então vamos falar agora sobre a discórdia. Houve controvérsia entre os anjos. Lúcifer e seus simpatizantes, que estavam ao lado de Lúcifer, porfiavam por reformar o quê? Qual era o empenho de Lúcifer e seus anjos? É reformar aquilo que era perfeito, o governo de Deus. Aqui foi posto em causa o quê? O governo de Deus. Ponto número 1. Estavam descontentes e infelizes
porque não podiam prescrutar sua insondável sabedoria e averiguar o seu propósito em executar seu filho e adorá-lo como tal, ilimitado poder e comando. Rebelaram-se contra a autoridade do Filho. Então aqui é posto em causa o governo de Deus, não é? E também a autoridade de Jesus. E Satanás agora aqui faz uma controvérsia, uma rebelião. Continuando. Aqui o ponto número 1 é a controvérsia no céu por causa do governo de Deus e da autoridade de Jesus. Agora vamos falar outra, a origem de Jesus. Os anjos que eram leais e sinceros procuraram reconciliar este poderoso rebelde à vontade do seu Criador. Justificaram o ato de Deus conferir honra a seu filho e com fortes razões tentaram convencer Lúcifer que não lhe cabia menos honra agora do que antes que o Pai proclamasse a honra que ele tinha conferido a seu filho. Ponto número 2 foi posto em causa. Mostraram claramente que Cristo era o Filho de Deus, existindo com ele antes que os anjos fossem criados, e que sempre estivera à mão direita de Deus. Está em amarelo porque foi posto em causa que Cristo era o Filho de Deus. E sua suave, amorosa autoridade até o presente não tinha sido questionada, e que ele não tinha dado ordens que não fosse alegria para a hoste celestial executar. Continuando, eles, os anjos leais, insistiram que o receber Cristo, uma honra especial do seu Pai, na presença dos anjos, não diminuía a honra que Lúcifer recebera até então. Os anjos choraram, ansiosamente tentaram levá-lo a renunciar ao seu mau desígnio e render submissão ao Criador, pois até então tudo fora paz e harmonia, e o que poderia ocasionar esta voz discordante rebelde. Não é? Tudo foi feito para que Lúcifer não continuasse nesse propósito de querer ser semelhante ao Altíssimo. Irmãos, o que é que foi posto em causa no céu? O que é que podemos aprender destas lições? Eu tive de buscar esta parte para podermos agora avançar no propósito do culto 2. O que é que foi posto em causa? O governo de Deus, a autoridade conferida a Jesus e também a origem de que Jesus seria ou não o Filho de Deus. Agora vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 4, no versículo 13, e vamos ver qual foi o ataque de Satanás a Jesus, onde Jesus agora aqui na terra, despejado daquela luz que o rodeava no céu, da hoste celestial, ele agora veio como homem neste mundo. E o que é que nos fala no capítulo 4, no versículo 3, aqui na tentação no deserto? Algum irmão pode nos ler? Mateus capítulo 4, no versículo 3. Chegando então, o tentador disse-lhes: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Amém. Então, o que é que nos diz aqui? Se tu és... Os anjos no céu não tentaram convencer a Lúcifer que Jesus era o Filho de Deus, que existia antes que os anjos fossem criados e que estivera sempre à mão direita? Porquê é que se Lúcifer vem agora aqui pôr em causa a origem de Cristo, sendo Filho de Deus? No capítulo 3, no versículo 17 deste mesmo livro de Mateus, o que é que foi dito no batismo de Jesus? Eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado em quem me compraste. Interessante, onde é que estava Satanás? Ou Lúcifer neste momento? Será que ele não ouviu a voz? Toda a gente ouviu a voz dos céus a dizer que Jesus, este era o Filho amado. E agora Satanás, no capítulo à frente, nos diz, pergunta: se tu és o Filho de Deus? Ele não queria que Jesus fosse o Filho de Deus, porque se o Lúcifer quis o lugar de Jesus, quis ser igual a Deus. Continuando, irmãos, porquê isto, o Filho de Deus? Em Mateus capítulo 16, mais à frente, este versículo é um bocadinho mal compreendido, ou até mesmo mal compreendido, porque não conhecem a história desde o princípio. Então chegam a este versículo e interpretam, principalmente a religião católica, porque diz que sobre Pedro edificará esta pedra e que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, Pedro, e dizem que Pedro foi o primeiro Papa, onde Pedro já tinha morrido séculos antes e a Igreja Católica, ou a Religião Católica, nem existia. Só a partir do século III é que surgiu a Religião Católica oficial.
O versículo 16 diz: e Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o quê? Mas quem é que disse isto? Quem é que revelou a Pedro que Jesus era o Filho de Deus? Irmão, vamos ler o versículo 13 até ao 20, para podermos entender o versículo 16. E vamos ver o que é que esta pedra está ali a fazer. O versículo 13 diz assim: e chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, vamos imaginar agora Jesus chegar à porta de Cesareia de Filipe e fala com os seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles, os discípulos, disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, significa Simão, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus, o que te revelou a Pedro. Então, quem disse que tu és Cristo, o Filho de Deus, foi o próprio Deus que revelou a Simão Pedro. Pois também te digo, vamos falar sobre a pedra. Que pedra é esta? Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que pedra é esta? Que pedra é esta, irmãos? Nós vamos ver quem é que pedra é esta. Que Jesus é o Filho de Deus. Sabem como pôr em causa em que Jesus é o Filho de Deus? Porque foi isto que Satanás disse: se tu és o Filho de Deus, transforma. Muitos duvidam a origem. Quem é Jesus? Estão a entender? E aqui foi posto em causa este princípio, irmãos. Esta é a pedra que eles rejeitaram. Que esta pedra, este princípio de fé, em ter a certeza que Jesus é o Filho de Deus. Porque aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus é quem? É o anticristo. Por isso, irmãos, bom negar que Jesus é o Filho de Deus. Essa é uma doutrina anticristã. E diz mais depois: e te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. E o versículo 20, o que é que Jesus disse? Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que era Jesus o Cristo. Entender? Agora vamos ver a falar um bocadinho mais sobre a pedra. Vamos ver, abrir a Bíblia em Atos, no capítulo 4 e o versículo 11. O que é que nos diz o livro de Atos, capítulo 4, no versículo 11? Irmão Peixoto, pode-nos ler, se faz favor. Atos, capítulo 4 e o versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de espina. Irmão Peixoto, o versículo a seguir faz muita importância. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém. Então, irmãos, esta pedra, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi rejeitada pelo próprio povo de Deus. Jesus fala numa parábola em que Deus enviava os mensageiros, e eles, para buscar a renda, que Deus edificou uma vinha e rendeu aos lavradores. Então enviava os seus servos para buscarem a renda. Não é? Naquela altura não era dinheiro, era em dízimos de frutos e tudo que a vinha dava. E ele enviava e os servos vinham sem nada, não é? E muitos eram maltratados e até mortos. E há uma parte dessa parábola em que Jesus conta que esse dono da vinha enviou o próprio filho, pensando que iriam ter consideração pelo filho. Mas o que é que esses senhores da vinha disseram? Este é o herdeiro. Reconheceram. Matemo-lo e o que é dele ficará para nós. Foi exatamente o que fizeram aqui no versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posto por cabeça de espinho. Essa pedra, que o inferno não prevalecerá sobre ela, é a certeza de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós temos de ter essa certeza pela fé. Continuamos. Vamos falar sobre o diabo e Satanás. Em João capítulo 8, no versículo 4. O que é que nos diz João capítulo 8, no versículo 44? Sobre o diabo e Satanás. Vós, diz por o Pai,
o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele, o diabo, o Satanás, foi homicida desde o princípio. Estamos a falar lá no Lúcifer, quando ele estava no céu e desejou ser igual a Deus. E não se firmou na verdade. Porquê? Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Significa o originador, o criador da mentira. Ele mente desde o princípio e não se firma na verdade. Continuando falando sobre essa personagem, Lúcifer, o diabo, o Satanás, vamos abrir agora a Bíblia em Apocalipse, no último livro da Bíblia, no capítulo 12 e no versículo 9 a 12. Capítulo 12, versículo 9 a 12, que nos diz: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana o quê? Não é? Nós não lemos o versículo anterior que ele não se firmou na verdade, que ele é mentiroso, que ele engana? Pronto. Diz ele que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, ou lançado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Da terceira parte dos anjos do céu. E ouvi outra voz do céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus acusava de dia e de noite. Ele era acusador, mentiroso, e agora foi lançado na terra. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até à morte. Os que venceram. O versículo 2 para terminar. Por isso, alegrai-vos ao céu, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Irmãos, este diabo, Satanás, as pessoas não acreditam muito nele, porque não se fala muito nele. É um mal muito grande. Sabem que quando uma equipa de futebol vai fazer frente com outra equipa, ele tem que estudar o adversário. Ele tem que saber quais são as táticas desse adversário. E nós, muitas vezes, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra tudo isto aqui que se realizou-se nos céus e veio agora para a terra, pois em causa o governo de Deus. E é este adversário que nós temos que saber quem ele é, quem ele foi e o que é que irá acontecer. Avançando, o objetivo do inimigo. E nós, isto diz para profetas e reis, o que é que Satanás diz no seu dia. E isto, irmãos, é preciso ser esclarecido. O objetivo do inimigo. Satanás diz: eu atravessarei os propósitos de Deus. Capacitarei os meus seguidores a porem de lado o memorial de Deus, o sábado do sétimo dia. Isto é um objetivo de Satanás. Assim mostrarei ao mundo que o dia abençoado e santificado por Deus foi mudado. Esse dia não perdurará na mente do povo. Apagarei a lembrança dele. Porém em seu lugar um dia que não leva as credenciais de Deus. Um dia que não seja o sinal entre Deus e o seu povo. Levarei que aceitem esse dia a porem sobre ele a santidade que Deus pôs sobre o sétimo dia. O dia que o próprio Satanás iria pôr no lugar do sábado. Através do meu representante, irmãos, isto assusta-me agora. Satanás tem um representante aqui na terra. E diz que Satanás, através do seu representante, diz ele, através do meu representante, engrandecerei a mim mesmo. O primeiro dia será exaltado. E o mundo protestante receberá este sábado falso como genuíno. E através da não observância do sábado de Deus, que Deus instituiu, levarei a sua lei ao menosprezo. Aqui já não é o sábado, agora é a lei toda ao menosprezo. As palavras, um sinal entre mim e vós, por todas as vossas gerações, farei que prestem para o meu sábado. O sábado criado pelo próprio inimigo, através do seu representante. Quem será o representante deste inimigo? Vocês leram aquele versículo: e não verá assim a apostasia, antes seja revelado o homem do pecado e o filho da perdição, aquele que se levanta e se opõe
contra tudo o que se chama Deus. Fala ao homem do pecado. Em Apocalipse diz que é o número de um homem. 666 é o seu número. Irmãos, aqui podemos dizer abertamente que este homem do pecado é o próprio papado, o sistema papal romano. E é a sua criação. Isto é, um dia que não tem a santidade de Deus, que é o domingo. Ele é o criador do domingo e ele próprio quer fazer com que todo o mundo e todos os protestantes aceitem o domingo, o primeiro dia de semana, como se fosse o sábado do sétimo dia de Deus. Continuando. O objetivo do inimigo diz: e assim o mundo tornar-se-á meu. Eu serei o governador da terra, o príncipe do mundo. Controlarei assim a mente sobre o meu poder, para que o sábado de Deus seja um objeto especial de desprezo. Eu, Satanás, farei a observância do sétimo dia um sinal de deslealdade para com as autoridades da terra. E o que é que ele irá fazer, irmãos? As leis humanas serão tão rígidas que os homens e as mulheres não ousarão observar o sábado do sétimo dia. Vão ser feitas leis tão rígidas que o homem irá recusar a obedecer ao sábado do sétimo dia. E diz que pelo temor que lhes venha a faltar o alimento e o vestuário, eles, os que guardam o sábado, se unirão com o mundo na transgressão da lei de Deus. Porque esse é o objetivo de Satanás, a lei de Deus, o governo de Deus. E a terra estará inteiramente sobre o meu domínio. Essas são as palavras do próprio Satanás, através destes testemunhos que chegam até nós, profetas e reis. Aqui, irmãos, eu pus a lei de Deus, onde temos os mandamentos de Deus, primeiro, segundo, terceiro ao 10º. E qual é o objetivo de Satanás no meio disto tudo? O objetivo de Satanás foi no segundo mandamento e no quarto mandamento. Ele anulou o segundo mandamento que diz: não farás para ti imagem de escultura, nem a servirás, nem te prostrarás perante elas, porque só há um Deus. E o quarto mandamento foi trocado, lembra-te, do dia de sábado para o domingo. É claro que ao tirar um vai faltar outro, não é? Então foi posto no 10º mandamento, ele foi dividido, que diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo. E então esta instituição religiosa, o papado, dividiu o segundo mandamento em dois, onde diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, e também depois não cobiçarás a mulher do teu próximo, porque é a mesma coisa. Cobiçar é a mesma coisa. Então foi essa alteração feita pela religião dos mandamentos católicos. De um lado tem os mandamentos de Deus, nós sabemos todos, está em Êxodo capítulo 20, está ali escrito 20, no versículo 1 ao 17, e do outro lado temos os mandamentos católicos, que está escrito no encontro, irmãos, na palavra de Deus, estes mandamentos. Mas quem não sabe, está escrito no catolicismo, que é o livro oficial da religião católica, e eles dizem próprio que mudaram isto. E porquê que mudaram? Porque eles são infalíveis e têm a autoridade de mudar aquilo que Deus não muda. Continuando, nossa mensagem especial para hoje com o povo. Estamos quase a terminar. Nos diz assim: o Senhor tem uma mensagem especial que seus embaixadores devem apresentar. Devem eles transmitir ao público a advertência convida para reparar a brecha feita pelo papado na lei de Deus. Ainda bem, irmãos, é que às vezes estar aqui a falar essas coisas aqui, o papado, a religião católica, domingo, sou eu que estou a inventar. Está escrito no livro, na carta 35, manuscritos, e no livro Eventos Finais. Então, diz que o papado foi quem fez a brecha na lei de Deus. E sem isso, não sei se os irmãos sabem, as crenças fundamentais da Igreja Adventista diz, numa das crenças, hoje já não diz, que o papado foi quem fez esta brecha na lei. E foi que anulou o sábado e colocou o domingo. Há um fundamento na Igreja primitiva, que foi dado a uma mãe, que tinha esse. Hoje já não existe isso. O sábado foi transformado em coisa sem importância, em requisito dispensável, e que a autoridade humana pode anular. Foi o que fez. A autoridade humana, supostamente, anulou. O santo dia do Senhor foi convertido em um dia útil comum, como os outros. Podemos trabalhar, comer, beber e fazer um dia de sábado como os outros dias. Os homens derrubaram o memorial divino, colocando em seu lugar o falso dia de repouso. Isto é o que está escrito, irmãos. Então essa mensagem deve ser transmitida ao mundo, é o que nos diz aqui, que é a mensagem especial para nós. A última mensagem para o mundo.
A última mensagem de advertência ao mundo tem de levar homens a ver a importância que o Senhor dá à sua lei. Tão claramente deve a mensagem ser apresentada que nenhum transgressor, ouvindo-a, seja desculpável por deixar de discernir a importância de obedecer aos mandamentos de Deus. Aqui a importância é obedecer aos mandamentos de Deus e à sua lei. Continuando, e para terminar, irmãos, de tudo isto que nós ouvimos e lemos, todos estes assuntos que chegaram até nós sobre Lúcifer, nós podemos abrir agora a palavra de Deus em Eclesiastes, no último capítulo do livro de Eclesiastes, no versículo 13, que nos diz, depois de tudo aquilo que nos falamos, há um objetivo. E qual é esse objetivo e para quem é esse objetivo? Esta mensagem está ligada a Apocalipse capítulo 14, no versículo 7. A primeira mensagem angélica, que é: temei a Deus e dai-lhe glória. Porquê? Porque é vinda a hora do seu juízo. E temei aquele que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E o versículo 13 de Eclesiastes, no capítulo 2, nos diz: de tudo o que se tem ouvido, o fim é, isto é, o propósito é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é só para os judeus. Não é só para os judeus, a lei não era só para os judeus, o sábado não era só uma instituição judaica. Não é o que dizem. Então, é o dever de todo homem, é o que a minha Bíblia diz, que é porque isto é o dever de todo homem. Então, a lei de Deus não era só para o povo judeu. O povo judeu foi o povo escolhido através da descendência de Abraão para apresentar ao mundo a lei de Deus. E essa lei de Deus, ela foi escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, para que quem for lá mudar, vejam, porque se mudarmos alguma coisa que está escrita na pedra, nós vemos logo que está ali qualquer coisa. Estão a entender? E não dá para mudar. Isso mostra que Deus e a sua lei, ela é imutável, é impossível de mudar. E foi por causa da transgressão da lei de Deus que Jesus veio a este mundo e dar a sua vida por nós. Se Deus pode mudar, por que é que Deus não mudou a lei para poupar a Jesus? Irmãos, e nós transgredimos a lei de Deus? Vamos menosprezar o sábado que foi dado como um sinal entre Deus e o seu povo, o memorial da criação instituído lá no Jardim do Éden? É as perguntas que nós fazemos, porque esse é o objetivo de Satanás, o Lúcifer, o querubim. E o propósito dele é de colocar-se no lugar de Deus e adorarem como? Com um falso dia, com uma falsa lei, com luz falsa, para que o mundo seja curvado perante ele. E ele irá criar leis para que guardem o domingo no lugar do sábado. E nós, agora é que estaremos. Importa-nos obedecer a Deus que aos homens. Então, irmãos, esta é a mensagem sobre este inimigo, Lúcifer, um anjo perfeito, que se criou iniquidade no seu coração, que quis ser igual a Deus. E o que ele não conseguiu no céu, está a conseguir na terra. Mas a palavra diz que ele não conseguirá. Porque no momento em que a lei de Deus for anulada, Deus irá intervir. Então aí, irmãos, será tarde demais. Damos assim por terminar então este culto. Espero que os irmãos tenham aprendido algumas lições sobre esta origem e conhecer este inimigo. E para o próximo sábado prepararmos para conhecer aquele que fez tudo por nós, que é o nosso Criador, que é Cristo. Bom, para terminar, e para a honra e glória de Deus, vamos entoar o hino número 167. Quer lá fora, quer no
pertenço a Cristo, a Jesus sempre imitar. Quero, pois, sem hesitar, quer lá fora, quer no lar, pois pertenço a Cristo. Lá no céu, ao contemplá-lo, eu pertenço a Cristo. Bem melhor hei de louvá-lo, eu pertenço a Cristo. A Jesus sempre imitar, quero, pois, sem hesitar, quer lá fora, quer no lar, pois pertenço a Cristo. Bem, irmãos, vamos então fazer a última oração. Vou pedir a todos os irmãos que possam colocar de joelhos e os que não puderem, que mantenham em pé em sinal de reverência enquanto aqui eu faço a última oração. Senhor nosso Deus e Pai Santo, Criador dos céus e da terra, a Ti seja dada a honra, a glória e toda a majestade, Senhor. Amém. Estou aqui, Senhor, indigno, pecador, mas apegado à justiça de Cristo, que tudo fez em meu lugar, Senhor, para poder estar aqui a falar as Tuas palavras, pois nem autoridade tenho para isso, Senhor, senão vinda de Ti. Que as lições que aqui aprendemos, Senhor, o quanto Satanás se rebelou contra o Teu governo, Senhor, na Tua lei, o quanto se quis ser como Deus e enciumado de Jesus Cristo, Senhor, o quanto essa tragédia, Senhor, veio ao mundo, Senhor, e hoje sofremos ainda com essas consequências. Que nos ajude, Senhor, nos nossos corações a cultivar o caráter de Jesus. Amém. Sermos mansos e humildes de coração. Que não haja, Senhor, autocapacidade em nós mesmos, ciúmes e inveja, Senhor, e ódio, falta de perdão nos nossos corações. E que nos ajude a ser sensíveis ao Teu chamado, à Tua palavra. Amém. E que possamos reconhecer que somos pecadores e que precisamos da Tua graça na nossa vida para podermos ser transformados do velho homem para o novo homem. Que as lições que aqui aprendemos, Senhor, seja para compreender melhor o plano da redenção, para compreender melhor a importância da Tua lei. E quanto o sábado, Senhor, que é o sinal entre Deus e o povo, possa ser um memorial, Senhor, ao dia separado para o Teu povo, onde possamos descansar. Pois sabemos que o trabalho é sagrado, mas o descanso também o é. Amém. Por isso, Senhor, nos deste e ofereceste o dia de sábado, para podermos reunirmos em Teu nome, para aprendermos contigo, Senhor, para juntos com os irmãos possamos bendizer o Teu nome. E que nesse dia, Senhor, possamos honrar e glorificar o Teu nome através das nossas palavras. Amém. Fazendo as nossas visitas, Senhor, a quem precisa. E que possamos testemunhar de Ti, quer lá fora, Senhor, quer no lar, que pertencemos a Ti, Senhor. Amém. Dá-nos a Tua paz e a Tua bênção, Senhor, nesta viagem até os nossos lares. Que os Teus anjos nos acompanhem e nos protejam, Senhor. E que nos guardes debaixo da Tua asa, Senhor. Amém. Para que Satanás não nos arranque de Ti. Pois Amém. sabemos, Senhor, que Tu farás por nós e ainda farás, para que possamos todos ser salvos e para que ninguém se perca. Te peço estas bênçãos, Senhor, e entrego nas Tuas mãos, com o perdão de todas as minhas faltas, confiado nos méritos e em nome de Jesus, que reina e para todo sempre. Amém. Amém. Bem, irmãos, vamos então terminar o culto e entrego tudo isto por meio das mãos de Deus e das Suas mãos entregamos. É o meu desejo em nome de Jesus, que Deus abençoe e que tudo isto seja para a honra e para a glória de Deus. Fui criado pelo próprio Deus, bem antes da existência do homem. Eu era um símbolo de perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Minhas vestes foram preparadas com pedras preciosas. Caminhava no brilho das pedras preciosas, no Monte Santo de Deus.
E como querubim da guarda, minha função era guardar a glória de Deus e conduzir os louvores dos anjos. 1/3 deles estava sob meu comando. Lá não me faltava nada, mas um dia eu me vi refletido nas pedras. E percebi que era superior aos outros anjos em beleza, força e inteligência. Comecei a pensar então como seria ser adorado como um deus e passei a desejar isso no meu coração. Do desejo passei para o planejamento, estudando como firmar o meu trono acima das estrelas de Deus e ser semelhante a Ele. Num determinado dia eu tentei realizar meu desejo e fui expulso do Santo Monte de Deus. Junto comigo foram todos aqueles que seguiram meu exemplo. Juntos formamos hoje